Bidou, Álvaro Montoro é regularizado na CBF e já pode estrear pelo Botafogo. Mais um que bidou, Arthur Cabral também é regularizado e pode estrear. E o Arthur Cabral se juntou à delegação botafoguense em Los Angeles e Joaquim Correia está no Rio de Janeiro fazendo exames médicos. Botafogo já recebeu 65,8 milhões de reais, quase toda a cota da participação no Mundial de Clubes. Veja o cronograma de pagamentos. E a mulambada surta, né? Segundo o Tim Vickery, Igor Jesus do Botafogo é mais completo que Pedro do Flamengo, oferece mais recurso e por isso estará na Premier League, enquanto Pedro nunca foi, cogitado lá, foi para a Itália e passou. E o técnico do Benfica, Bruno Lage, que também está no Mundial de Clubes, reage à saída de Arthur Cabral para o Botafogo, aspas, vai para um grande clube. Isso e muito mais já, mas antes, um recado para vocês, um anúncio e um pedido. Quem não sabe ainda, quem não viu as lives que eu fiz no canal principal, no canal reserva, o canal principal levou o terceiro strike. Que eu sempre avisei aqui, sigam o canal reserva, porque se o terceiro strike vier, eu vou perder o principal, a gente perde o contato, então aconteceu. Só que o canal principal não caiu ainda. Ele tem 7 dias, no caso de segunda-feira, dia 9 para frente, então no dia 16, segunda-feira, ele vai sumir se eu não reverter o quadro, se eu não conseguir um contato com o dono do terceiro strike e ele anular esse strike, ele retirar esse strike. Consegui contato com o cara, só que ele é um fotógrafo colombiano, me respondeu por e-mail e tal, tá irredutível, ele só tira o strike mediante uma multa, que ele primeiro botou em $200, que é mais R$1.100, não tem esse dinheiro e para conseguir isso rápido é bem difícil. Consegui negociar com ele, chorei daqui, chorei de lá, ele baixou aqui, aumentou ali, baixei aqui, chegamos em $125, que dá R$700. Tá? Se o pessoal, cada um de vocês doar R$1 no Pix, gente, a gente consegue esse dinheiro hoje ainda, rápido. Porque aqui, todos os dias a gente tem aqui, tem mais de 1.000 views. Se cada um que assistir doar R$1 no Pix, e o Pix tá ali em cima, rafaguense10@gmail.com, a gente consegue esse valor. Aqui embaixo também vai estar o link na descrição, vai estar o e-mail na descrição, nosso Pix, e também no comentário fixado, no primeiro comentário do chat aqui embaixo vai estar o nosso e-mail também, que é o nosso Pix. Quiser ajudar de outra forma, quero escanear o QR Code na tela e mandar. Aqui em cima tem Live Pix, o Live Pix aqui em cima, pode escanear esse QR Code, mandar uma mensagem pra gente e uma contribuição vai chegar pra gente. E também tem o Superchat, Você pode mandar o Superchat pra gente nas lives e também nos vídeos e vai ajudar bastante, tá bom? Então, vamos partir pro vídeo e no final dessa... Então, bora partir pro vídeo e no final a gente conversa um pouco mais sobre notícias do Fogão. Embarcou ontem, com festa da torcida e novidade, o Arthur Cabral já vai se juntar. Na verdade, o Arthur Cabral pula de um clube do Mundial para o outro, Porque o Benfica também está indo jogar. Jogaria o Mundial de qualquer maneira. Poderia até pegar uma carona no avião do Benfica, a gente possa ir com você, chegando lá. Tem um detalhe. Vai lá. Não, talvez seja o mesmo até, porque eu vi o Renato Paiva falando sobre o Arthur Cabral, E ele fala, cara, é um excelente jogador de características, mas não é o substituto do Igor Jesus. Exatamente. É outro jogador, em termos de características, assim. Aí tá a festa maravilhosa da torcida do Botafogo, para despedir dos jogadores. O Botafogo está tentando fazer o que fez no ano passado, a gente vai ver no final do ano com que tipo de sucesso, Que é aproveitar essa segunda janela, e que bom que o Renato Paiva chega à segunda janela, agora já com as metas ali propostas a ele estabelecidas. Eu até falei, eu conversei com o Renato e às vezes a gente troca uma ideia, o Renato é um cara que tem uma observação e um talento muito grande de observar jogadores pelo mundo. Gosta de scout. Então, por exemplo, outro dia eu dei até o exemplo aqui. Tá aí o Arthur Cabral, esse não precisa tanto assim do scout, mas temos outros jogadores chegando, o Caio Pantaleão, o Montoro, enfim. O Botafogo na janela contratando muito, como que fez no ano passado. 4 titulares campeões da Libertadores e campeões do Brasil chegaram na segunda janela. Vitinho, Alex Telles, deixa eu pensar aqui. Almada. Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Isso. São os 4 que chegam na segunda janela. Então, assim, o Botafogo está tentando fazer isso de novo. É só um exemplo. O Renato Paiva, conversando com os jogadores do México, ele passou antes do Botafogo no Toluca. E ele monta o time do Toluca, que foi campeão mexicano esse ano, que foi campeão com o Turco Mohamed no comando, que é ex-técnico do Atlético. Isso aí.
Que até me deram um exemplo. Pô, o Turco parece um pouco o Renato e tal, ele vai ali levando o grupo e tal, mas quem monta, quem indica os jogadores é o Renato Paiva. E eu acho que isso vai ser muito interessante da gente observar quais jogadores ele indica, até fora do que é o Arthur Cabral, que é um jogador mais fácil de você observar jogando, né? É um treinador que tem essa tarefa e tinha essa missão de chegar à janela vivo, né? E eu discordo do torcedor do Botafogo que pediu a demissão do Renato muito frontalmente. Com 10 jogos estavam pedindo demissão. O torcedor do Botafogo caiu nessa segunda vez, né? Porque fez isso com o Luiz Castro antes de ele liderar o Campeonato Brasileiro, faz isso de novo com o Renato. E eu sempre trago aqui análise de contexto. Você tem que analisar o elenco que o cara tem em mãos, o que foi feito, indicou jogadores ou não. Não indicou ninguém, indicou o Mastriani, que estava ali meio que uma oportunidade de mercado na janela brasileira, né? Então a torcida do Botafogo errou feio. E de novo, né? Porque se o Renato Paiva é demitido, o Botafogo estaria fora da Libertadores fatalmente, né? Não teria se classificado. Agora não. Agora é o momento, eu acho, do Renato mostrar o trabalho indicando os jogadores. Que bom que ele chega esse momento, que bom que não demitiram o Renato Paiva, apesar do pedido de muitos, que eu acho que agora o Botafogo tem um caminho legal. É um treinador que tem uma observação de scout muito competente, acho que vai trazer bons reforços, tem um estilo de jogo que você claramente vê o que ele quer propor dentro de campo, e eu acho que tem tudo para ter sucesso nessa reta final de temporada. Bom, a gente, antes de ir para o intervalo, tem uma tradição brasileira aí para mostrar, né? Está sendo transportada da Copa do Mundo de Seleções para a Copa do Mundo de Clubes. Olha aí o que aconteceu no Rua Pereira Nunes. Oh, que legal. Em Vila Isabel. Esse registro foi do Diário Lance, tá? Pintando rua para o Mundial de Clubes. Pô, legal. Né? Incluindo a bandeira do Palmeiras. Não é né? Claro, democraticamente todos os clubes cariocas estão aí, já que a rua é no Rio de Janeiro, mas ainda mais democraticamente o Palmeiras, mais um representante brasileiro que não é do Rio, que é de São Paulo, também está lá registrado. Essa é uma tradição toda, a Copa do Mundo, será que essa tradição está sendo perdida? Será que não se pintam mais as ruas e tal? Sempre tem alguma rua pintada e agora também para a Copa do Mundo de Clubes. Outro carioca que também embarcou e apoiado, muito abraçado pelo torcedor, foi o Botafogo. O time está se recuperando na temporada e tem novidades no ataque. Foi nesse clima que o Botafogo embarcou para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Cerca de 200 torcedores foram até o aeroporto do Galeão ontem à noite dar aquele último apoio antes da viagem. 2021, né? A gente estava subindo para a Série A, agora a gente vai disputar o Mundial de Clubes que... Tu vê, só clube grande tá indo brigar por ele. Receber esse carinho deles antes da viagem, com certeza é uma forma também da gente levar esse carinho, esse calor deles aí para lá e representar eles da melhor maneira possível. Então a gente fica muito feliz de receber esse carinho e com certeza a gente vai com o coração quente aí, muito focado por eles. A delegação embarcou com 29 jogadores, incluindo 3 reforços. O goleiro Christian Lor, o zagueiro Caio Pantaleão e o meia Álvaro Montoro. E outros 2 que estão retornando de lesão, o zagueiro Bastos e o atacante Matheus Martins. O Botafogo ainda pode inscrever até mais 6 jogadores. E para estarem disponíveis logo na estreia, no próximo domingo, diante do Seattle Sounders, precisam estar na lista até terça-feira, data de encerramento da janela de transferências. Arthur Cabral será um deles. O atacante assinou contrato até o fim de 2028 e é esperado em Los Angeles nos próximos dias. O Bota vai pagar 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais, ao Benfica para ter o atleta de 27 anos. Tem características que eu gosto muito, mas vou já deixar um aviso, um conselho, um aviso, um alerta, como queiram. Não é o substituto do Igor Jesus, não tem nada a ver com o Igor Jesus. Tem algumas características parecidas, mas não é outro Igor Jesus, como o Arthur não era outra Almada ou outro Luís Henrique e o Santo e outra Almada, entenderam? O primeiro treinamento em solo americano será amanhã, em Santa Bárbara, na Califórnia. Serão 5 dias de trabalho até o início do sonho. E não tem PSG ou Atlético de Madrid que faça esse grupo desacreditar. O grupo mais forte porque tem o Botafogo também, né? Então, com certeza, a gente tem com um espírito de luta incrível, como sempre foi desse grupo, desde dos anos anteriores, porque é o sonho não só
do clube, mas de nós jogadores também, né? A primeira Copa do Mundo de clubes e o Botafogo merecia estar nessa competição e a gente representando o clube da grandeza do Botafogo, com certeza a gente vai com força total. Aquilo que eu quero e que eu peço aos jogadores é forte personalidade para nós sermos quem somos. Para que a nossa torcida, em especial a nossa torcida, fique muito orgulhosa daquilo que nós fizemos no Mundial. Agora vamos diretamente para o grupo B, grupo no qual está o Botafogo. Estreia no dia 15 de junho, diante do Seattle Sounders. Depois, no dia 19 de junho, o adversário é o atual campeão da Champions, o PSG. Que medo, hein? E aí, no dia 23, Atlético de Madrid na parada, hein? E aí, Cicinho, grupo muito, muito difícil. Exatamente, e é bacana quando as pessoas falam, poxa, mas o PSG já foi campeão, já é final de temporada para os caras. Aí você não sabe se é pior os caras vir sem estar concentrado ou concentrado. Então, assim, é o grupo mais difícil, é o do Botafogo. Pode ter surpresa? Pode. O Botafogo tem uma grande equipe? Tem. Só que PSG e o Atlético de Madrid está bem à frente. E se tratando de Simeone, não gosta de perder nunca. Então, é mais um fator negativo para o Botafogo. O PSG vem super badalado, vitorioso. O Atlético de Madrid, ao contrário, precisa ganhar alguma coisa ainda. Exatamente. E seria uma boa oportunidade. Já pensou, entre vários clubes do mundo, os melhores, de repente conseguir um título como esse? Eu imagino que o Simeone também pensa por esse lado. Ronaldão, grupo bem complicado, 2 adversários muito, muito acima do nível normal das equipes. E o Seattle é uma equipe que é aquela surpresa também. Uma surpresa, mas o Botafogo acho que tem condições de passar, mas agora PSG, Atlético... Mas quem fica se o Botafogo passa para você? Como assim? Vai passar. Uma coisa é ter condições, outra coisa é passar. Não, estou falando passar nesse jogo. Eu achei que era passar no grupo. Não, no grupo vai ser uma parada indigesta pro Botafogo, não tem como aí. Vai ter que lutar muito. Não, 2 equipes fortíssimas, aí o Botafogo vai pegar experiência aí, quem sabe... pro próximo ano, sei lá, porque agora vai ficar difícil. Mas pelo menos pega um adversário, entre aspas, né, não de tão expressão assim, né? No primeiro jogo. De repente, você ganhando, você pega confiança também, entendeu? Tá. Experiência, né? A confiança vai jogar com o PSG. Esse é o contrário, o Fluminense já encara o Borussia pela primeira partida e o Botafogo vai ter que esperar as outras 2. Que coisa. Bom, falando em partidas... O Botafogo está na Copa do Mundo de Clubes porque honrou sua identidade até hoje. Foi o que nos levou a essa competição. E seria muito injusto a gente mudar isso, né, agora. Então, com certeza, a nossa identidade vai ser a mesma. Jogando contra quem for, contra o Seattle, contra Paris, contra o Atlético, contra quem for. A gente vai colocar nossa identidade porque a gente sabe, a gente confia muito no nosso trabalho, no nosso potencial. O primeiro sentimento é de um orgulho enorme. Mais uma vez a nossa torcida presente, mais uma vez na saída do CT e nós, tudo aquilo que vamos fazer é por eles. Como eu já disse, manter a nossa identidade é a nossa maior vitória, sermos quem somos, sermos o que temos trabalhado e o que temos feito em campo, sabendo dos grandes adversários que temos pela frente, mas eles também vão ter um grande adversário pela frente. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio,
10 para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Pra onde, Vitor Costa? Botafogo. O quê, cara? Joaquim tá vindo, hein? Sem Joaquim. Sem Joaquim? Botafogo 1, Paris Saint-Germain 0. Tem que ganhar do Seattle Sounders Sounders Você vai narrar antes. esse jogo aí, Vitor. Tem que ganhar do Seattle Sounders antes. 1-0 Fogão. Será? 1-0. E o Vitinha? Eu vou narrar o Vitinha. Vitinha, vai. Marlon Freitas aqui, ó, no calcanhar do Vitinha. Será? Pá. Gregor, 1 Botafogo, 0 Paris Saint-Germain, campeão da Champions. Tá duvidando? Tá duvidando? Não, ninguém duvidou, Ninguém cara. tá duvidando. Alguém tá duvidando aí? Ninguém, porque aí depois, vocês que duvidaram, fala o nome de quem Porque duvidou, eu vou Bruno falar Cantarelli. a realidade. Galera tá achando que esse Mundial de Clubes aí... Acabou até a trilha. Você viu como é que é a Copa do Mundo? Você já falou isso. Copa do Mundo é o quê? Tem uma zebra. Sim. Não é essa Não, trilha, não é essa trilha, cara. Você programa tudo lá, Argentina e Arábia Saudita. Ganha a Argentina, óbvio, ganha a Argentina do Messi. Muita gente perdeu dinheiro nesse jogo aí. Ok, Arábia Saudita. Marrocos chegou à semifinal. Mas a Argentina foi campeã. Tá bom. E era a favorita. Não, campeão vai ser Real Madrid, City. PSG, eu acho. Agora, ir longe, alguém vai longe que você não tá esperando. Eu só digo uma coisa pro torcedor do Botafogo. Desfrute. O que é isso? Paris Saint-Germain. Mas parece que é assim. Ser feliz, é uma É um coisa feliz, novo Botafogo que tem ali, ó, o Desfrute. Aí tem a promoção maneira lá. PSG 1, Botafogo 0. É a minha previsão. 1-0 Botafogo. Sabe por quê? Há 4 anos atrás, o Botafogo tava lutando pra ganhar do Operário de Ponta Grossa. Tava tendo Matheus Babi e Pedro Raul no comando de ataque. É verdade. E hoje o Botafogo tá contratando o jogador da Inter de Milão, pô. Pra jogar a Copa do Mundo de Clubes. E o do Benfica ainda. E do Benfica. Desfrute, é isso. Chama o destaque do Botafogo. Fala, eu fiquei pensativo. Vai, Rodrigo Brandão, manda aí. Boa tarde, Canta. Um abraço pra você, meu parceiro. Um abraço pra galera sintonizada no Papo de Craque, segunda edição. Faltava a cereja do bolo, Canta. E ela veio. Aliás, que cereja, hein? O Botafogo está muito próximo de anunciar a contratação de Joaquim Correia, atacante argentino da Inter de Milão. O clube já havia acertado as bases com o jogador, restava apenas o acerto entre Inter e Botafogo. Isso aconteceu, essa informação foi trazida pelo Fabrício Romano e este será o 5º reforço do Botafogo nessa janela especial para a Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre essa negociação, sobre as outras que foram fechadas neste fim de semana e também falar mais sobre a festa da torcida promovida ontem na despedida dos jogadores rumo aos Estados Unidos. Vamos ouvir, inclusive, o Renato Paiva falando. E mais, vamos trazer a lista dos jogadores relacionados para a Copa do Mundo e das 3 ausências. Daqui a pouco, aqui no Papo 2. Tá certo, cara. E o Vasco? Ah, pô, que mês cruel o torcedor do Vasco. Vai entrar de férias. Vasco vai entrar de férias. Vasco vai entrar de férias, cara. Você não vai chamar o Breno pra dar o destaque do Vasco? Breno Monsef. Vasco vai entrar de férias, eu também vou entrar de férias junto com o Vasco. Vou, graças a Deus, semana que vem vou pegar umas 2 semaninhas. Tá bom, né? Pra trabalhar, mas aqui não. Aqui eu vou tirar férias. Nem dá pra litorar com frio desse, né? Dá não? Friozinho é bom pra litorar. Dá, Eu acho. Claro que dá. Como são as coisas, né? O último Mundial desse formato, o Vasco era o único representante do Rio de Janeiro. É verdade. Aí Chegou agora, a final. nesse Mundial, só o Vasco não vai representar o Rio de Janeiro. Vamos falar do Botafogo que está nos Estados Unidos, né? Joaquim tá chegando, hein? Joaquim. Sabe o que o Botafogo fez hoje? O quê? Deu um rolé. Ah, é? Todo mundo curte, né? Fala do Fogão aí, Rodrigo Brandão, vai. Canta, e a notícia do dia no Botafogo
foi o acerto com mais um atacante, mais um reforço visando a Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. A informação que foi trazida pelo colega Fabrício Romano dá conta de que o clube se acertou com a Inter de Milão e o Joaquim Correia já é jogador do Botafogo. Acordo firmado de 2 anos e meio, ele já está sendo aguardado lá nos Estados Unidos, onde a delegação está desde a manhã de hoje. Faltava apenas esse detalhe do acerto entre os clubes, porque entre clube e jogador já estava tudo acertado. O Joaquim Correia é o 5º reforço do Botafogo nessa janela para a Copa do Mundo. Antes já estavam acertados o meio atacante argentino Álvaro Montoro, o goleiro equatoriano Christian Lor, que acertou na sexta-feira, jovem promessa do Independiente del Valle do Equador, e do Arthur Cabral, foi anunciado ontem à noite e já está a caminho dos Estados Unidos. A delegação desembarcou no final da manhã de hoje, na cidade de Los Angeles, vai passar um tempo descansando no hotel, inclusive vai utilizar as dependências do hotel para realizar um treino regenerativo de recuperação e só depois viaja para Santa Bárbara, cidade da Califórnia, onde será a base do clube para esta Copa do Mundo. Ontem, na despedida do time no aeroporto do Galeão, mais uma vez a torcida do Botafogo fez uma grande festa organizada pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente. A torcida deu um show, os jogadores desceram do ônibus, aplaudiram a festa, deram autógrafos, tiraram fotos. Foi mais uma linda demonstração de amor do torcedor e isso foi motivo de comentário de todos que concederam entrevista à imprensa que estava presente no local. Inclusive, vamos escutar o técnico Renato Paiva falando sobre essa festa, ele que não encontrou palavras para definir a festa que a torcida proporcionou ontem. Vamos ouvi-lo. Um mini Nilton Santos aqui, uma rua que parecia o Nilton Santos. É o que eu já digo, acho que chega a um determinado momento em que já não há palavras para definir o que é a nossa torcida, seja a saída do nosso CT com fogos, seja aqui, seja pelas ruas. Faltam as palavras para definir o que é a nossa torcida, que a mim, enquanto profissional deste clube, enquanto treinador e enquanto líder deste grupo em questões desportivas, me deixa imensamente orgulhoso e me dá uma motivação ainda maior, porque tudo aquilo que nós fazemos é estritamente para eles, é diretamente para eles. Sabemos o impacto que tem aquilo que nós fazemos dentro de campo na nossa torcida, para positivo e para negativo. Isso dá-nos uma responsabilidade muito grande. E mais uma vez chegar aqui a encontrar isto, acho que não podemos pedir outro tipo de despedida antes de deixarmos só o brasileiro, que esta onda de carinho e de motivação que nós recebemos. Tá aí, portanto, Renato Paiva bem eufórico com a festa promovida pelos torcedores. 28 jogadores embarcaram para os Estados Unidos, o Savarino não foi, Savarino vai disputar uma partida pelas eliminatórias amanhã e logo em seguida embarca para os Estados Unidos, vai se encontrar com o elenco em Santa Bárbara. E, claro, Arthur Cabral e Joaquim Correia também vão se reunir com o elenco nos Estados Unidos. Lembrando que o Joaquim Correia ainda não foi anunciado, apesar de já ter acertado com o Botafogo, o clube ainda não anunciou oficialmente a contratação do atacante argentino. O Arthur Cabral, sim, esse foi anunciado ontem à noite, conforme eu disse. O Botafogo vai pagar 15 milhões de euros, já incluído os bônus por metas alcançadas. Ele fica no clube até dezembro de 2028. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Branão com as informações do Fogão. Que diferença, eu avisei, hein? Que diferença de janela. Vitor Costa, eu prometi pra você, era maio, Vitor, já estamos em junho. O Fogão está vivo na Libertadores, sim, concorda comigo? Com emoção, mas está. Ano passado ele foi com emoção. O todo ano com Botafogo emoção. invadiu o G6 no Campeonato Brasileiro, está a 6 pontos do líder, que é o Flamengo. E faltam quantas rodadas? O segundo turno inteiro. Tem muito tempo pra reagir. E ainda tem outro jogo, tem confronto direto contra o próprio Flamengo. Tem. Ou seja, contratando pra caramba agora na janela, o Fogão está disputando tudo de novo, Vitor Costa. Só que as pessoas são muito apressadas. Não é questão de ser apressado, eu não vou passar pano. Você passa panista. Não, você passa pano. Não vou passar pano. Apressadas. Não vou passar pano pro primeiro semestre do Botafogo, mas tá muito claro que o modus operandi do Textor é esse e vai continuar sendo assim. E não gostou, morde as costas, vai ser assim. O torcedor já se acostumou com isso. É melhor. Acostumou, Breno. Esse ano foi uma. Não, o cara tá insatisfeito porque a instituição tá sendo representada e tá perdendo os jogos. Acostumar, não dá pra acostumar com cara, isso. Mas não. há 4 anos atrás o Botafogo contratava o Rafael Foster do Ludogorets.
Hoje o Botafogo está contratando o Joaquim Correa da Inter de Milão, mas ainda assim errou bastante no primeiro semestre. Não vou ser passapanista. É isso. Igual o Bruno Cantarelli, as contratações do primeiro semestre foram ruins, foram decepcionantes. O Botafogo jogou uma pré-temporada no lixo. Mas tem uma galera que falou que o ano tinha acabado já. Não, o ano não tinha acabado. O ano tinha acabado já. Não, ninguém falou isso. Ninguém não. falou Não. isso. Ninguém falou isso. Não, ninguém falou isso, não. Bom, falou. E o ano não acabou. Quando o cara é maluco, você não contraria. O ano não acabou. Eu tô aqui assim, ó. Vamos bater palma, vamos. Bater palma pra maluco, vai. Bater palma pra maluco dançar, Isso. pô. Acabou o ano. Tá bom. Ano não acabou. Mas ninguém falou isso, Cantarelli. Quem é o atual campeão brasileiro e campeão da América? O Botafogo. Porque ele é insuportável. É isso. Ninguém falou isso. Depois que ele virou influência. A segunda janela chegou, Vitor. Não, ainda vai reforçar ainda mais o time, o Texas, certamente, né? Até porque tem algumas posições mais carentes. Não sou eu que tô falando. Não, mas isso vai acontecer, porque o Botafogo ainda precisa de reforços para algumas posições. Sim. Vai precisar de uma reposição pro Jair, pro Cuiabano. Mas é uma janela animadora até aqui, sim, com Arthur Cabral e o Joaquim Correa. Pô, dos dois no ataque? Muda de patamar o ataque do Botafogo, sim. Um do Benfica e outro do Inter de Milão. Muda, sim. Contratações grandes. Sim. Montoro chegando. Montoro é uma aposta, provavelmente para revender no futuro, né? Pode ser. Claramente é uma aposta para ganhar dinheiro, mas pode antes render. tem o retorno técnico. Como foi com a Almada, como foi com o Luiz Henrique, jogadores jovens que foram revendidos, né? Tá bom. Está contratando bem-estar. E o JP Narrações está lembrando aqui, o Botafogo contratou o Juan Cruz do Ludogorets. Juan Cruz está no Mundial. É Juan verdade. Seco. Mais uma vez eu reforço que o primeiro semestre do Botafogo foi ruim, uma coisa não anula a outra. Isso. O Botafogo planejou mal o primeiro semestre, dava para ter planejado melhor mesmo perdendo jogadores. Mas o calendário do futebol brasileiro permite isso. Você no segundo semestre contratar e reforçar o time. Agora, pode não dar a liga, o Botafogo pode contratar bem e o time pode não render. E aí vai ser muito por conta do planejamento ruim pro primeiro semestre, a falta de uma pré-temporada, entre outras coisas. Aqui, ó, o Joel Cardoso, ó. Eu falei, pega lá. Pega o programa, pega o recorte e me manda, que eu admito. Eu não falei. Cardoso. Eu falei, tá gravado eu falei ainda, que tá gravado. acabando. Pega lá a gravação e me mostra, pô. Eu não falei isso de jeito nenhum, tá louco? Você falou isso, Vitor Costa? Claro que não. Você falou que o Paê era melhor que o Arrascaeta? Não, eu votei no Paê em um pau a pau, porque o Arrascaeta estava lesionado. Ah, tá. Ah, não, ele machucado. Não, porque o pessoal pega no teu pé até hoje e diz que você disse na época que o Paê era melhor do que o Arrascaeta. Tirando o contexto. Ah, tá. Tá bom. O Paê venceu um pau a pau porque o Arrascaeta estava lesionado. Pesadão na janela, tá. Tá, e não faz mais que obrigação, né? Porque perdeu tantos jogadores, precisa fazer a reposição. Agora é isso aí. E a joia ex-Vélez Sarsfield, né, que o Botafogo contratou nas últimas semanas, Álvaro Montoro, teve seu nome já publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje, segunda-feira, dia 9 de junho. Assim ele pode estrear pelo Botafogo já na próxima partida. Ele está nos Estados Unidos, com a delegação, chegou hoje, né, para o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele tem só 18 anos e assinou com o Botafogo um contrato até 2029. Outros reforços anunciados também já foram regularizados, como por exemplo o Caio Pantaleão, que veio do Krasnodar, para ficar aqui até julho de 2028. E também acabou de ser regularizado o atacante Arthur Cabral. O Christian Lohr ainda será regularizado. E assim que assinar com o Botafogo também, o atacante Joaquim Correa, que está no Rio de Janeiro, para fazer exames médicos e aí sim assinar de vez com o Botafogo. Ele que foi liberado pela Inter de Milão no dia de hoje, na manhã de hoje, segunda-feira. Então ele conseguirá ser inscrito a tempo de amanhã. Amanhã é o último dia, né, da janela de pré-mundial de clubes. Então teremos o Botafogo com força máxima nessa Copa do Mundo de Clubes. Estreia contra o Seattle Sounders. Uma coisa que eu queria falar, cara, o Botafogo tem que dar mais sorte, cara. Um dos nossos trunfos é o calor que pode fazer nos Estados Unidos para a gente fazer como foi em 94 a Copa do Mundo e ganhar dos europeus e tal, com base no calor. Nosso costume de jogar em temperaturas altas e tal. A gente vai jogar meia-noite quase contra os caras. O Palmeiras vai jogar 7 horas da noite. Só que pra cá. Só que pra lá são 4 horas antes. É papo de 3 da tarde. Ou seja, vamos pegar o solão quente lá do verão americano e vai conseguir, quem sabe contra o Porto ali, uma vantagem física, né? Acho que só contra
Só contra o PSG que vai ser de dia. O resto é tudo à noite. Aí, pô, complica bastante, atrapalha bastante, né? Tá faltando ainda mais sorte nesses sorteios, nesses chaveamentos e tal. Agora, voltando ao elenco do Botafogo e tal, o Joaquim Correa é aguardado lá em Los Angeles até quarta-feira, dia 11 de junho. Ele vai, logicamente, fazer os exames, como eu já falei, no Rio de Janeiro, assinar, ser regularizado, preparar a mudança e partir para os Estados Unidos para pegar aí essa reta final de treinos do Botafogo, se preparando para a estreia contra o Seattle Sounders. E o Botafogo, né, já recebeu 65,8 milhões de reais, quase a cota inteira de participação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Né? Vamos ver aqui o cronograma de pagamentos. O total da cota é de 15,2 milhões de dólares. Dá mais de 82 milhões, né, pela participação. Os brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão receber esse valor. Né? No dia 29 de maio, receberam 12,2 milhões, que é esse valor, 65,8 milhões de reais. O restante do valor, né, 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões e 700 mil, né, dólares, funciona como uma espécie de calção para cobrir despesas logísticas, né, e etc. O saldo será pago no dia 27 de junho, ou seja, né, tá como garantia, e depois que tudo rolar bem, tudo correr certinho, vão disponibilizar no final do mês, ainda com a competição rolando, o resto dos valores. E tem aí, logicamente, os valores, né, de quem, por acaso, ganhar jogos, empatar jogos, se classificar para oitavas, quartas, semi, etc. Né? Tem aqui outros valores a serem recebidos no dia 15 de agosto e 30 de setembro. Né? A classificação para as oitavas de final, os times ganham 7,5 milhões de dólares, 40 milhões de reais. Para as quartas, 13,12 milhões de dólares, 70 milhões de reais. Para a semi, 21 milhões de dólares, 113 milhões de reais. O vice-campeão ganha 30 milhões de dólares, 162 milhões de reais. E o campeão, 40 milhões de dólares, 216 milhões de reais. Ainda tem bônus por vitória, né, na fase de grupos, que é de 2 milhões de dólares, cerca de 10,8 milhões de reais. E empate, 1 milhão de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais. Então, no total, se não me engano, pegando em reais, se um brasileiro for campeão, ele ganha mais de 712 milhões de reais. É muita grana, é muita bufunfa, filho. Mas é muito difícil que um brasileiro ganhe esse Mundial. E o Tim Vickery, que falou que o Igor Jesus é mais completo que o Pedro, oferece mais e por isso vai para a Premier League. E o Pedro tá aqui até hoje, né? O máximo que ele fez foi ir para a Fiorentina, lá na Itália, bater e voltar. O Tim Vickery falou isso no podcast Toca e Passa, do O Globo. É um jogador que não foi convocado para a última convocação e surpreendeu provavelmente o Ancelotti, que foi assistir Botafogo e Laú, a melhor atuação individual dos últimos anos de um jogador em solo nacional. Aqui aspas para Tim Vickery: quando falo sobre isso, eu sou linchado em espaço público. E é verdade, também sou. Eu tenho uma grande admiração pela condição técnica de Pedro. Tecnicamente, ele é muito refinado. As dúvidas que tenho, pessoalmente, eu acho que o Tite errou levando ele para a Copa. Por quê? Porque o futebol de alto nível é difícil entrar na grande área. O futebol brasileiro está muito mudado. Os times defendem muito perto do seu gol, o que facilita a vida do Pedro. O problema que eu tenho com o Pedro é que, de longe do gol, ele oferece pouco. Eu não acho que ele segura muito bem a bola. Ele não oferece a velocidade de ir nas costas. Ele não combina muito bem com longe do gol. Ele combina muito bem perto do gol. Naquele jogo contra a Croácia, o Brasil já tinha perdido o Gabriel Jesus, que com todos os defeitos que tem, pressiona muito bem. Ele é um aspecto de futebol que ainda no Brasil a gente não fala o suficiente.
pressionando o adversário, disse Tim Vickery ao podcast Toca e Passa do O Globo. Tem mais parte aqui para ele falar. Contra a Croácia, você viu o problema do Pedro, porque o Brasil não conseguiu criar chances para ele. Fora da grande área, não aparecem as virtudes dele. Então, embora perto do gol Pedro seja mais deslumbrante do que Igor Jesus, eu acho, talvez, porque o Pedro está voltando, que talvez Igor Jesus te oferece mais. Ele é mais completo. É por isso que o Igor Jesus está sendo contratado pela Premier League. E Pedro, eu sei que ele estava sofrendo com o joelho quando a Fiorentina comprou ele. Mas 3 jogos? Não. E a tendência é o Igor Jesus também crescer na Premier League, concluiu. Igor Jesus vai disputar o Mundial de Clubes pelo Botafogo e vai para o Nottingham Forest. Cara, ele falou que todo mundo aqui já fala há um tempão, mas a mídia flamenguista não perdoa quem ousa tocar no assunto. O Igor Jesus é muito mais jogador que o Pedro. O Pedro é tecnicamente muito bom, é um matador na cara a cara com o goleiro, mas o futebol moderno, futebol de alto nível europeu, não permite algo como um Pedro da vida. O Pedro é muito paradão, é muito lento, né? É facilmente marcado por zagueiros europeus. Você vai ver aí no Mundial de Clubes o que o Pedro vai fazer com a zaga do Chelsea. Não vai nem ver a cor da bola. Pedro não vai ver a cor da bola contra o Chelsea. Porque o futebol de alto nível não permite um cara burocrático como o Pedro. Ele, quando tá cara a cara com o goleiro, esquece, matador. Só que ele não produz nada. Tem que os outros produzirem para ele. E outra, tem que produzir perto do gol. Longe do gol, ele some. E o Bruno Lage, né, técnico do Benfica, que tá no Mundial também, né? Se eu não me engano, o Benfica tá no grupo do Bayern de Munique, se eu não me engano. Né? Ele falando sobre o Arthur Cabral, que saiu do time dele, Benfica, para vir pro Botafogo. Ele comentou aqui: mandei-lhe um abraço, vai para um grande clube, afirmou Bruno Lage ao jornal A Bola. O Botafogo comprou aí o jogador por 15 milhões de euros. E o Bruno Lage esteve aqui naquela derrocada, o início da derrocada de 2023 do Brasileirão, que estava na nossa mão, mas o Luiz Castro quis sair, ele chegou, fez besteira, aí chegou outro, fez besteira, aí o Lúcio Flávio, Thiago Nunes, sucessão de erros, né? Que nunca mais se repita. E o Arthur Cabral chegou, não posso botar aqui a música que está no Instagram do Botafogo nesse vídeo, para não dar copyright. Ele chegou aí, foi recepcionado lá nos Estados Unidos, recebeu todo o kit, camisa, chaveiro, etc. Será o nosso camisa 98, aí recebeu a camisa, por sinal muito bonita, ó, camisa 98 do Fogão, né? Arthur Cabral, ali, ó, A Cabral 98, essa fonte é muito maneira também, me amarrei. E agora, definitivamente, Arthur Cabral está com o elenco se preparando para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, para meter muito gol. Igor Jesus, ó, cara, olha esse quarteto: Savarino, Igor Jesus, vai chegar o Joaquim Correia e o Arthur Cabral. PSG, segura, hein? Então é isso, pessoal. Ó, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão 2.0, o 1.0, o principal tá parado, já avisei vocês, né, fiz uma live aqui, uma live lá também no principal. O canal levou o 3º strike e em 7 dias, se eu não conseguir reverter a punição, ele será apagado para sempre. Consegui contato com o dono da foto que me gerou esse 3º strike e ele só aceita retirar o strike mediante um pagamento de uma multa por uso indevido da imagem dele, não dele em si pessoa, pela foto que ele tirou, que eu nem sei qual é a foto, deve ser de do Rinestrosa colombiano, que ele é colombiano também, e ele me cobrou $200 a multa. Eu não tenho esse dinheiro, consegui negociar com ele, baixar, chora daqui, chora dali, negocia, cai, sobe, consegui baixar para $125, que dá uns R$700 aproximadamente. Então quem puder, gente, ó, ali em cima, lá em cima em amarelo, rafoguense10@gmail.com é o nosso Pix. Aqui embaixo na descrição vai ter o nosso e-mail do Pix também, pra você copiar e colar. No comentário fixado também vai ter o nosso Pix, quem quiser copiar e colar e mandar lá uma contribuição. Se cada um que assiste os vídeos aqui mandar R$1, R$2, a gente paga essa multa aí com sobras, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho que resolver isso até sábado,
para pagar ele até sábado, porque ainda demora um dia para o processo de retirar o strike acontecer. E aí tem que ser até domingo, porque na segunda-feira que vem o canal some. Então tem que ser feito o pagamento até sábado, para que no máximo até domingo o processo de retirar o strike tenha sido concluído e a gente salva o canal reserva, o canal principal, quer dizer, que é o meu ganha-pão, né? Esse aqui monetizou agora, mas ainda está muito engatinhando ainda a monetização, essas coisas todo, o alcance. Então, se aquele canal sumir, eu vou ficar aí no mínimo, sei lá, um mês sem nenhum tipo de receita para pagar as contas aqui em casa. Então, essa é a enrolação toda que eu fiz aqui. É só para pedir pra vocês, quem puder aí, um Pix rapidinho, pô, R$1, R$2, sério, 50 centavos. Se cada um der 50 centavos aqui, a gente consegue pagar essa multa tranquilo e salvar o nosso canal, tá? Você curte nosso conteúdo, curte nosso trabalho, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Essa é a hora de valorizar o nosso trabalho. Ó, pessoal, aqui em cima tem Live Pix também. O ideal é o Pix, mas se puder fazer o Live Pix também, você pode mandar mensagem pelo Live Pix, escaneia o QR Code e manda por lá, né? Ou então o Superchat. Também não é o ideal, porque eu perco uma partezinha do Superchat pro YouTube, assim como o Live Pix eu perco uma partezinha também. Mas o jeito que você puder ajudar, como você puder ajudar, já será bem-vindo. Por Pix, Live Pix ou por Superchat, tanto faz, tá bom? Ó, fico por aqui, tamo junto sempre. Tem mais conteúdo daqui a pouco, tá? Partiu, até o próximo vídeo, valeu!